Então, se você não se une a ele, ele não quer ser seu amigo. Ele acha estranho, assim. Ele acha que você vai matar ele um dia. Entendeu? Então, é isso que acontece. Por quê? Porque naquela época existiam umas leis chamadas leis azuis em alguns estados dos Estados Unidos que dizia de fato que os estabelecimentos comerciais deveriam ser fechados no domingo. Era só isso. Essa lei iria se tornar uma lei federal, foi para o Congresso. Quando foi para o Congresso lá no final de 1800, 1890, Ellen White falou: é agora que vai acontecer. Perseguição, decreto dominical, pá, pá. A lei não passou no Congresso, tá? Não passou no Congresso, morreu a lei. E aí ela morreu logo em seguida. Então, não existe ninguém hoje em dia com autoridade profética para mudar essa interpretação, entendeu? Dentro da igreja adventista. Então, eles ficam arrastando isso até hoje, tá? Só que, assim, eles utilizam de algum... É isso que eu quero explicar, que ainda não deu tempo hoje. Desculpa estar enrolando, que é muito assunto. Não, Mas, não é assim, enrolando, não. é importante que a gente entre em alguns argumentos bem fortes que eles utilizam, tá? Para que a gente saiba responder e se defender desse Porque é negócio, entendeu? descortinar, né? Então tem que pegar os argumentos deles. Descortinar, exatamente. Então o que acontece? Um dos argumentos, uma das coisas que eles dizem é aquilo que eu falei no início. Olha, a lei de Deus é eterna. O sábado tá lá. Só que eles dizem assim, ó, a lei de Deus é eterna, sempre existiu, inclusive no céu e no Jardim do Éden. Só quando eles falam lei, eles estão falando de 10 mandamentos. Eles não entendem que a lei são 613 leis da Torá. Tá? A lei, na verdade, são 613 leis da Torá, mas eles não falam isso. Eles chamam de lei os 10 mandamentos. Tá? Muito bem. Se a lei de Deus ela é eterna e sempre existiu no céu e também no Jardim do Éden, eu precisaria entender o seguinte. Anjos não se casam e não se dão em casamento. Como que um anjo, vamos pegar, né, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, de não adulterarás. Como que um anjo iria adulterar no céu? Alguém me responde. Qual a necessidade desse mandamento no céu? Tá? Outra coisa, a mesma coisa no Jardim do Éden, né? Com quem que Adão iria adulterar? Com a tartaruga? Com a girafa? Né? Com o elefante? Né? Assim, outra coisa, não havia pecado no Éden. Logo, não havia cansaço. Por que eles deveriam descansar? Se a lei dos 10 mandamentos fala, por 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia do Senhor teu Deus, né? Etc. Por que eles iriam descansar? Se não tinha cansaço, tá? Então, isso não procede. Aliás, a lei de Deus, ela não é eterna, ela muda de acordo com o sacerdócio, de acordo com a aliança. Isso está claro em Hebreus 7,12. Vamos ver o que diz Hebreus 7,12? De sorte que, iniciando no versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Nós não estamos no sacerdócio levítico ou araônico. Nós Entra estamos no aqui a sacerdócio... continuidade e descontinuidade, né? Do Antigo para o Novo Testamento. Exatamente, a gente está numa outra aliança, a gente já vai falar sobre isso, né? Para entender as alianças, porque o adventista ele não entende o conceito de aliança. Ele não entende o evangelho e ele também não entende o conceito de aliança. A gente vai explicar sobre as alianças hoje rapidinho aqui. Outra coisa, se a lei de Deus ela é eterna, então como que a gente pode explicar Gálatas 3,17? Olha o que diz Gálatas 3,17. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Ué, se ela veio 430 anos depois de Abraão, como que ela pode ser eterna? Como que ela pode ter começado no Éden? Ela começou dentro do tempo. Exatamente, ela foi dada, né, ali em Êxodo, na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas ela não é eterna, tá, gente? Ela não se iniciou no Éden. E nenhum patriarca guardou o sábado. A gente vai falar sobre isso também. Bom, vamos lá. Segundo argumento da igreja adventista. Deus descansou
abençoou e santificou o sétimo dia. Logo, nós também temos que descansar no sábado. Aparentemente, um argumento forte. De fato, diz ali, né, em português, na Bíblia, Gênesis 2:2, que Deus descansou no sétimo dia. Muito bem. Acontece que Deus, ele não se cansa. Logo, ele não descansa. Deus não se deitou Não numa é mesmo rede. sentido para nós, né? Deus não se deitou numa rede e dormiu no sétimo dia. Isso não aconteceu, tá? A palavra no hebraico ali é shavat. Não é shabat, é shavat com V, tá? Essa palavra significa cessar, finalizar a obra. Deus, ele finalizou a obra da criação no sétimo dia. Inclusive, ele trabalhou no sétimo dia também, né? Então, isso aí não quer dizer descansar desse jeito que você está pensando, amigo adventista, tá bom? Quer dizer uma outra coisa. Ah, mas tudo bem, Gleison, mas ele santificou e abençoou o sétimo dia, logo eu tenho que guardar o sábado. Como é que fica essa história? Veja bem, ele santificou e abençoou o sétimo dia da criação, verdade, mas ele santificou e abençoou um dia somente, que foi o sétimo dia da criação. Ele não santificou e abençoou o 14º dia, o 21º dia, o 28º dia, ele abençoou e santificou um dia, que foi o sétimo dia da criação, que inclusive não tinha tarde e nem manhã, porque era para ser um dia eterno, de perfeição. Enfim, esse é um outro assunto, mas não, então ele não abençoou os outros dias depois disso. Ele abençoou e santificou esse dia como um memorial da criação, o sétimo dia. Entende? Ir além disso é ir além do que o texto bíblico diz, né? Então a gente não pode ir além disso. Novamente, os patriarcas guardaram o sábado, logo nós também devemos guardar. Isso é falso. Nenhum patriarca guardou o sábado. Não existe nenhum texto que fale sobre isso na Bíblia. Aliás, no livro de Gênesis não existe o substantivo sábado. Não existe. A palavra Shabat, o substantivo Shabat, nem aparece no livro de Gênesis. Sabe quando que ele vai aparecer pela primeira vez na Bíblia? Êxodo 16:23, na queda do maná. Não foi no Sinai, foi um pouquinho antes, lá na queda do maná, tá? Antes disso, não tem a palavra sábado. Pode procurar, meu irmão adventista. Não tá lá, tá bom? Homem.